Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, versículo 6 e depois os versículos 12 a 14. Continuamos a ler o famoso Sermão da Montanha, onde Jesus se apresenta como novo Moisés, como novo legislador, como aquele que nos dá a nova lei. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Amados e amadas de Deus, imagem um pouco forte para designar aqueles incapazes de receber a mensagem ou os inimigos da fé, aqueles que podem fazer o mal, que podem usar mal a mensagem da fé, que podem usar mal os conteúdos da fé. Talvez uma imagem que choque um pouco a nós hoje, homens modernos, mas o Evangelho é um texto que foi escrito há 2000 anos atrás e era comum usar imagens fortes para designar aqueles que eram incapazes de receber uma mensagem ou aqueles que eram incapazes de receber a mensagem da fé porque eram inimigos da fé, porque eram inimigos do cristianismo. E nós vamos encontrar ainda nos primeiros séculos do cristianismo o que nós chamamos a disciplina do arcano, quer dizer, as coisas santas que não deveriam ser dadas aos pagãos, que não deveriam ser dadas àqueles que não eram cristãos. Imagem aqui que mostra que a palavra de Deus não deve ser dada, não deve ser jogada também em qualquer realidade, que a palavra de Deus que não deve ser jogada e pronunciada em vão, mas a palavra de Deus que deve ser sim anunciada, onde se percebe que tem corações disponíveis para escutá-la, para acolhê-la. Continua o texto do Evangelho. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Nós temos aqui uma regra que nós chamamos a regra de ouro. Nós encontramos ideias símiles, seja no mundo bíblico, seja também no mundo pagão. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. E é interessante que o texto diz: nisto consiste a lei e os profetas, quer dizer, cumprindo esta regra de ouro, nós estamos cumprindo a Escritura, cumprindo a lei, cumprindo os profetas. Leis e os profetas eram os principais textos da Escritura do Antigo Testamento. Amados e amadas de Deus, é a importância aqui de termos um coração convertido, porque nós somos o grande critério de ação. Aquilo que nós queremos para nós é o que nós devemos fazer para os outros. É claro que esta regra deve ser aplicada com relação ao bem. Aqui o bem que nós queremos para nós devemos fazê-lo para os outros. Continua o texto do Evangelho. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que entram por ele. Amados e amadas de Deus, no cristianismo primitivo havia o que nós chamamos as duas vias: a via da vida, a via da morte, o caminho da vida, o caminho da morte. Esta teologia se inspira lá no Deuteronômio. O Deuteronômio já fala do caminho que conduz à vida, o caminho que conduz à morte. E a imagem aqui quer dizer: o caminho que conduz à vida é um caminho estreito. O seguimento de Jesus Cristo é exigente. As exigências da vida e da caminhada do discípulo são as exigências evangélicas, e as exigências evangélicas não são tão fáceis assim. Quer dizer, Jesus é um mestre exigente. Jesus pede de nós uma medida alta. Amados e amadas de Deus, que esse texto nos ajude no nosso caminho de conversão, no nosso caminho de seguimento de Jesus Cristo, nos ajude verdadeiramente a termos uma medida alta da vida, uma medida alta da existência, uma medida alta do nosso caminho de fé. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.